Senhor Jesus, a ordem dada pelos apóstolos, dada pelo Senhor Jesus, ensinada aos apóstolos, é dar voluntariamente, não pagar. É contribuir segundo propõe no coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria, não ao que paga. Porque quando você paga o dízimo, você não dá, você paga, e você não está dando com alegria, você está sendo constrangida, porque o pastor vai dizer: se você não der o dízimo, Deus não vai repreender o devorador, você está roubando a Deus e o devorador vai vir sobre a sua casa, o constrangimento vem sobre a sua vida. Então, você com medo, você paga o dízimo, mas 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria, não porque ficou com medo do devorador. Deus ama ao que dá com alegria, não porque alguém falou que está roubando a Deus. E segundo propôs no seu coração, não porque alguém disse que tem que ser 10%. As palavras dos apóstolos são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo para a igreja: se alguém se considera profeta, se alguém se considera espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E o que ele disse? Que Deus ama ao que dá com alegria, aquele que contribui segundo propôs no seu coração, não com constrangimento nem com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas hoje as pessoas estão pagando dízimo não porque amam a Deus, porque querem que Deus repreenda o devorador, porque estão com medo do devorador. Mas na realidade, no tempo de Israel, os devoradores eram os gafanhotos que vinham sobre a plantação. Mas hoje, se o gafanhoto vir, nós temos inseticida, pesticida. Hoje, sabe quem são os devoradores? Eu vou te mostrar. No tempo de Israel, os devoradores eram os gafanhotos. Mas hoje, no tempo do Senhor Jesus Cristo, quem são os devoradores? Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O mesmo que está dizendo para você dar o dízimo, que ele vai orar para Deus repreender o devorador, ele mesmo é o devorador. Ele mesmo, eles mesmos são os devoradores. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles ensinam que você tem que fazer sacrifícios, né? Você tem que fazer o sacrifício de R$50, o sacrifício de R$100, de R$200, não é? Mas eles não ensinam que Deus não aceita um sacrifício, uma oferta da pessoa
que está andando longe do conhecimento pleno da verdade. Uma pessoa que está vivendo uma vida errando e pecando contra Deus, não. Mesmo que você chegue na igreja fumando, mesmo que você chegue na igreja totalmente desviado da verdade, o pastor vai passar com a sacolinha para pegar o dinheiro. Vai. Antes da pregação ele vai passar. Tem uns que passam antes da pregação e passam até depois da pregação. Ele vai passar. Mesmo que você seja um traficante, ele vai passar com a sacolinha para pegar o dinheiro. Mesmo que você seja um assaltante, mesmo que você tenha conseguido dinheiro através da corrupção, como muitos aceitam, né, doações de políticos corruptos, mas eles não ensinam a verdade, porque Provérbios 15, verso 8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Então, o pastor está aceitando a oferta de qualquer um. De qualquer um. A oferta do ladrão, a oferta do traficante, a oferta do mentiroso, a oferta do desonesto, de qualquer um. A oferta do viciado, de qualquer um. E ele até fala, faça o sacrifício que Deus vai te libertar. Mas Deus não aceita a oferta, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Veja que o que Deus quer acima de tudo, o que Deus quer é que nós sejamos limpos pelo pleno conhecimento da verdade. Porque quando nós somos limpos pelo pleno conhecimento do Evangelho, nós somos gerados no corpo de Cristo. E nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Não estou falando de fazer parte de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, de uma congregação, de uma organização. Não. Fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo não está na terra, mas o corpo dele é um corpo espiritual, está na terra. É formado de vários irmãos espalhados em cada parte do mundo. Aqueles que alcançam o conhecimento da verdade do Evangelho. Esses são gerados no corpo de Cristo. Mas se a pessoa não está gerada no corpo de Cristo, não adianta ela fazer sacrifícios de ofertas. Hebreus 10:5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Nós somos o corpo que foi preparado para Cristo. Cristo recebeu um corpo de homem, mas Deus preparou para ele também um corpo espiritual, que somos nós. O que mais tem valor para Deus é que nós possamos fazer parte do corpo do Filho dele. Hebreus 10:5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O que Deus quer é que Cristo tenha um corpo. Esse corpo somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Por que Deus quer que sejamos o corpo? Deus quer que nós sejamos o corpo para que obedeçamos as palavras de Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, se alguém cuida ser espiritual,
saiba que as palavras que eu vos digo são mandamentos de Deus. Foi isso que ele disse, são mandamentos de Deus. As palavras dos apóstolos são mandamentos de Deus. E os apóstolos falaram que Deus ama ao que dá com alegria, aquele que contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. É mandamento de Deus. Porque eles estão ensinando que Deus vai repreender o devorador, mas eles mesmos são os devoradores do nosso tempo. Os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos bispos, os falsos obreiros, eles mesmos são os devoradores, os cães gulosos, porque eles recebem dinheiro de todas as pessoas, porque a doutrina de Deus diz que Deus não aceita sacrifícios de ímpios, mas eles recebem de todos. Você já viu algum pastor rejeitar a oferta de uma pessoa que está em pecado? Ele não rejeita. Por quê? Porque eles são lobos devoradores. Eles querem mais. Eles são lobos, eles são cães, eles são gulosos. Isaías 56:11. Estes cães são gulosos. Eles querem mais. Nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho. Então, primeiro, eles não têm autoridade para receber. Segundo, eles estão enganando, ensinando por meio de constrangimento as pessoas, dizendo que se elas não pagarem o dízimo, o devorador vai vir sobre a vida delas e elas vão estar roubando a Deus, constrangendo as pessoas por medo, sendo que o mandamento verdadeiro de Deus, pela boca dos apóstolos, é que Deus ama ao que contribui do seu coração, segundo propôs no coração, ao que dá com alegria, não com constrangimento, nem com tristeza. Mas hoje, eles estão ensinando até você dar o dízimo adiantado. Dízimo adiantado. Estão ensinando também, se você tem fé para ganhar 2.000, mesmo que você esteja desempregado, dê um dízimo de 200, que você vai conseguir um emprego de 2.000. Ainda estão ensinando mais heresias, dizendo assim, traga o trízimo, nem com tristeza. Mas hoje, eles estão ensinando até você dar o dízimo adiantado. Dízimo adiantado. Estão ensinando também, se você tem fé para ganhar 2.000, mesmo que você esteja desempregado, dê um dízimo de 200, que você vai conseguir um emprego de 2.000. Ainda estão ensinando mais heresias, dizendo assim, traga o trízimo, 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Essas coisas não estão escritas na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu ordeno observarás, nada lhe acrescentarás. Nada pode ser acrescentado na palavra do Senhor. Absolutamente nada. É ordem de Deus. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar do que está escrito na palavra do Senhor. 1 Coríntios 4:6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do
que está escrito. E eles têm ido além do que está escrito. Trízimo, dízimo adiantado, voto especial, chave ungida, travesseiro ungido, colher ungida, óleo ungido, manta ungida, toalha ungida. 1 Coríntios 4:6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que aprendais a não ir além do que está escrito. Então, são eles mesmos os devoradores. Então, tudo que a mãe Jussara te falou sobre o dízimo é verdade. O dízimo foi dado em Israel. O dízimo foi dado em Israel, primeiramente, para ser administrado pelos sacerdotes levitas. Primeiramente, para ser administrado pelos sacerdotes levitas. Eu não vou abrir os textos para economizar tempo. Talvez ela tenha te mostrado esses textos. Sacerdotes levitas. Segundo, era para os sacerdotes se enriquecerem com o dízimo? Não. O dízimo deveria ser direcionado aos pobres, às viúvas, os órfãos. Os próprios sacerdotes eram pobres porque eles não ganharam terra. Era para os sacerdotes se enriquecerem com o dízimo? Não. O dízimo deveria ser direcionado aos pobres, às viúvas, os órfãos. Os próprios sacerdotes eram pobres porque eles não ganharam terra em Israel. A tribo de Levi, eram 12 tribos em Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser e Isacar. Zebulon, José e Benjamim. Manassés e Efraim. Se você for contar todos, vai dar 14, né? Só que uma tribo foi tirar, não foi dado terra para ela, como foi a tribo de Levi, não recebeu terra. Então vai contar, já tira uma fora. A tribo de Levi não recebeu terra. E agora eu me esqueci da outra. Agora. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Benjamim se uniu com Judá. Benjamim se uniu com Judá, subtraiu uma. Levi ficou sem terra, subtraiu mais uma. No lugar dessas duas entrou os 2 netos de Jacó, que é Manassés e Efraim. Isso, aí ficou 12. Resumindo, Levi não recebeu terra. Então a tribo de Levi era uma tribo pobre, era uma tribo só de sacerdotes pobres, porque eles não tinham terra para plantar, para trabalhar, para ter o sustento. Então as outras tribos todas elas tinham terra, elas tinham onde plantar, elas tinham onde criar gado, onde todo o negócio girava em torno dessas coisas naquela época. Então eles tinham da onde tirar renda. A tribo de Levi não tinha, eles eram pobres. Então as outras tribos deveriam sustentar a tribo de Levi, e esse dinheiro que entrasse, a tribo de Levi deveria sustentar os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, que também eram pobres, porque não tinham terra também dentro do povo de Israel. Então o dízimo era, em resumo, dos ricos para os pobres, não como acontece hoje aqui, sendo que é hoje dos pobres para os ricos, porque
Você acha que um desses pastores, vou colocar logo a Universal, que é a principal, que cobra dízimo, algum desses pastores são pobres? Eles não são. Os pastores da Universal têm carteira fechada, com salário fixo. Eu esqueci o valor do salário, mas é um salário alto. Sendo que a Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, quando vê vir o lobo, foge, porque ele não ama as ovelhas. O que é mercenário? Mercenário é aquele que recebe para fazer o serviço. O mercenário não ama as ovelhas. Esses pastores recebem. Eles não amam as ovelhas. Eles recebem para fazer aquele trabalho.